Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o professor Romiel Cecim e hoje eu vou trazer para vocês um tema muito comentado, um tema que está sendo muito falado nas redes sociais, vou falar um pouquinho sobre fascismo. Bom, a gente vai discutir sobre fascismo, entender o que foi o fascismo e quais as suas origens e quais os seus impactos também na sociedade mundial. Bom, para a gente poder falar de fascismo, a gente precisa compreender um pouquinho sobre o contexto histórico que levou ao surgimento desses governos, né, governos no plural, porque não foi somente uma sociedade fascista, um país, mas vários países europeus e até mesmo americanos, como o Brasil, acabaram também aderindo a governos que têm essas características que a gente vai analisar logo logo. Bom, muita gente se pergunta como que um governo autoritário, violento, perseguidor e assassino de minorias recebeu amplo apoio popular, no caso principalmente da Alemanha e da Itália. Bom, para a gente compreender isso, é preciso voltar um pouquinho no tempo e falar sobre o final da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra se encerra em 1918 e mergulhou a Europa em uma crise econômica devastadora. Mesmo países que estavam do lado vencedor, como a Itália, a Inglaterra e a França, também saíram muito prejudicados, economicamente falando. Então, o que vamos falar sobre a Alemanha, que foi o país que mais sofreu com o Tratado de Versalhes? Então, esses países, mas principalmente a Alemanha, acabaram mergulhando numa crise financeira sem precedentes e fazendo com que o povo, além de humilhado moralmente, estivesse também arruinado economicamente. No começo dos anos 1920, a Alemanha, a Itália até que deram uma respirada, graças ao empréstimo e aplicação de valores muito altos feito pelos Estados Unidos, que, claro, iriam ganhar muito dinheiro nos anos posteriores com esses empréstimos a juros bem altos. Porém, a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York, acabou arruinando novamente a pobre economia europeia que estava se reerguendo no pós-Primeira Guerra Mundial. Isso fez com que os países fossem jogados novamente em uma crise gigantesca e fizesse com que o povo ficasse em uma situação desesperadora, com milhões de desempregados e pessoas chegando a passar até mesmo fome e vivendo na miséria. Outro ponto a ser ressaltado para compreender o surgimento dos regimes totalitários de direita, né, dando destaque para o fascismo italiano e o nazismo alemão, foi o surgimento da União Soviética no ano de 1922. O país passou por uma crise interna, por uma revolução interna e por uma guerra civil e acabou saindo um novo país. A Rússia tinha ficado para trás e surgiu então a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, ou simplesmente o RSS, ou União Soviética. Esse país ele era comunista, ele tinha um governo ligado à vertente marxista, um governo de esquerda que, teoricamente, seria um governo de igualdade econômica para todos e teria como predominância os trabalhadores, o proletariado, a ditadura do proletariado. Na prática, não foi bem isso que ocorreu e a gente vai falar disso em outra videoaula. O que nos interessa nesse momento é compreender que a junção da ameaça comunista, o medo de que os outros países europeus passassem por uma revolução sangrenta, como foi a Revolução Russa, e de lá nascessem países com um governo de esquerda, um governo comunista ou socialista, fazia com que um medo assolasse a população, principalmente dos países arruinados pela guerra. E aí a gente vai dar destaque para a Alemanha, a grande prejudicada com o final da Primeira Guerra Mundial, e a Itália, que, apesar de estar do lado vencedor na guerra, acabou não sendo considerada uma vencedora e não teve acesso aos espólios da guerra, ou seja, não saiu com nenhuma vantagem no final da Primeira Guerra Mundial. Então, juntando esses dois elementos, a Revolução Russa, o medo do comunismo, a famosa ameaça vermelha, junto com a crise econômica que veio com a crise de 1929, que atingiu os Estados Unidos, mas acabou, consequentemente, atingindo todos os países da Europa Ocidental, principalmente, que tinham relações econômicas com os Estados Unidos. Esse medo, esse clima de apreensão,
Esse clima de desespero acabou então fazendo com que gerasse uma sociedade muito propícia ao surgimento de líderes carismáticos. E aí que a gente chega nos dois principais líderes que nós iremos falar hoje, o Adolf Hitler e o Benito Mussolini. Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália. Vamos falar de maneira um pouco geral, porque eu vou trazer uma próxima aula para falar mais sobre a vida de Hitler e como ele chegou ao poder. Mas vamos tratar de uma maneira um pouquinho mais superficial aí para a gente entender realmente o que foi o fascismo, né, e o que foi o nazismo. Esse clima de desespero, como eu comentei antes, né, esse clima de insegurança, de incerteza sobre o futuro e principalmente o medo da ameaça comunista, já que com aquela crise, com aquela fome e miséria, os partidos de esquerda estavam ganhando cada vez mais força, tanto dentro da Itália quanto dentro da Alemanha. O povo, aliado também e muito influenciado pela burguesia, pelo empresariado, pelos grandes fazendeiros, latifundiários, acabaram então buscando refúgio na figura de líderes carismáticos. Líderes que traziam ideias recheadas de violência, recheadas de preconceito, mas também ideias de salvação. Surgiam então os heróis, os salvadores da pátria, aqueles que poderiam afastar a ameaça comunista de países como Itália e como a Alemanha. Na Itália, o fascismo surgiu ainda mais cedo. Benito Mussolini desponta como um grande líder militar, apesar de que no início de sua carreira política estava ligado ao Partido Socialista, acabou então indo para o outro lado, para a extrema-direita, né, para o totalitarismo. Com grande apoio popular e também com a participação dos camisas negras, vou colocar uma imagem para vocês aqui, de Benito Mussolini e dos camisas negras, que era uma milícia pessoal, vamos dizer assim, do Benito Mussolini. Ele conseguia colocar medo suficiente na população que não o apoiava e reforçar o seu apoio junto à grande massa italiana, que via em Mussolini a esperança de uma nova Itália, uma Itália muito mais forte e, é claro, com um grande teor nacionalista. Mussolini via na guerra a grande arma, a grande chance de transformar a Itália em uma grande potência novamente. Em 1922, com a marcha sobre Roma, Mussolini consegue forçar o rei da Itália a lhe dar, vamos dizer assim, o poder efetivo. E apesar do rei se manter, quem tinha o poder, de fato, era ele, Benito Mussolini. Começava então um governo autoritário, violento e opressor, que perseguia a mídia, acabou com a oposição e prendeu milhares de inimigos políticos. Na Alemanha, a história não foi diferente. Vamos falar um pouquinho dessa figura tão emblemática, tão polêmica, que merece futuramente uma aula só para ele, que é justamente Adolf Hitler. Adolf Hitler, que não era alemão de seu nascimento, mas tinha nascido na Áustria, apesar de se considerar alemão até pela maioria étnica que vivia naquela região naquele momento. Mudou muito cedo para a Alemanha e lá lutou no exército alemão, participando da Primeira Guerra Mundial e sendo ferido e sendo condecorado. Em outro momento eu vou contar melhor essa história para vocês. Adolf Hitler se aproveitou justamente daquele momento de crise econômica, de desespero, de apreensão, para trazer suas ideias preconceituosas e violentas e extremamente nacionalistas. Elevando o nome da Alemanha, Alemanha acima de tudo, ele conseguiu gerar uma gigantesca massa que o seguia e que acreditava veemente em tudo que ele falava e em que ele afirmava. Apesar, como eu já havia comentado antes, de trazer ideias preconceituosas e de perseguição, principalmente a judeus, ciganos, homossexuais e pessoas negras. O povo apoiou. Não era unanimidade, mas a grande parcela da população alemã acreditava naquelas palavras e o seguia em todas as suas atitudes, por mais violentas e opressoras que fossem. Assim como Mussolini, Hitler consegue chegar ao poder, só que em 1933. Depois de uma tentativa frustrada em 1923,
Hitler passou a mudar a abordagem e passou então a investir na política legal, transformando o Partido dos Trabalhadores Alemães no Partido Nacional Socialista, que da sigla das iniciais em alemão se chamava Partido Nazi ou Partido Nazista. Esse partido cresceu nos anos e quanto mais a crise se aprofundava, mais o partido crescia e mais as ideias violentas e radicais de Hitler recebiam amplo apoio e aceitação. Isso fez com que, em 1933, Hitler fosse convidado pelo presidente Hindenburg para ser chanceler da Alemanha. O chanceler era como se fosse o primeiro-ministro. Ele tomava decisões importantíssimas. Alguns meses depois, com a morte do Hindenburg, Hitler conseguiu o que queria e unificou o título de chanceler com o título de presidente, se tornando então líder absoluto e número 1, o líder do exército e das forças armadas. Com toda a força, Hitler conseguiu criar então um governo totalitário de extrema direita e extremamente violento, que não permitia nenhuma manifestação contrária a seu governo e que também não permitia oposição. O partido nazista era partido único e ele não tinha nenhuma forma de oposição. As pessoas simplesmente eram obrigadas a aceitar todas as medidas criadas por Hitler no seu governo nazista. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar com vocês são as características principais do fascismo. Tá? Vamos voltar aqui só para explicar uma questão crucial. O nazismo é considerado uma forma de fascismo. O fascismo, por ser anterior, da década de 1920, acabou então se ramificando no nazismo, que mantém muitas características iguais ao fascismo italiano, mas também tem algumas características próprias que eu vou explicar agora para vocês. No Museu do Holocausto, em Washington, está um cartaz fixado para alertar as pessoas sobre os perigos do fascismo e como identificar os seus primeiros sinais. Primeiro, empoderamento nacionalista contínuo, a ideia de uma nação forte, símbolos patrióticos sendo elevados, a ideia do amor à pátria e a defesa do território nacional. 2. Desdém pelos direitos humanos. Direitos humanos ficam em último lugar. Tudo é válido para exaltar a nação e o seu líder. Terceiro, identificação de inimigos como causa unificadora. Era preciso apontar inimigos para unir o povo contra a imprensa, contra os judeus, no caso da Alemanha nazista, contra franceses e ingleses. Era preciso sempre haver inimigos para direcionar o ódio da população. Supremacia militar. O exército tinha que ser forte para que pudesse colocar em prática os planos de expansão territorial. Sexismo desenfreado, preconceito contra mulheres e a valorização do homem. Controle de mídias de massa. A mídia como um todo estava sob controle, principalmente na Alemanha nazista, com a atuação do chefe da propaganda e mídia, Joseph Goebbels. Obsessão com a segurança nacional, o clima de apreensão, o clima de ataque, o clima de violência deveria ser instigado entre a população. Governo e religião interligados. Hitler, apesar de não ser exatamente cristão, usou a religião para ganhar ainda mais influência política junto à população. Poder e direitos corporativistas protegidos. 10. Poder e direitos de trabalhadores suprimidos. 11. Desdém pelos intelectuais e pelas artes. Pesquisas científicas eram colocadas em segundo plano. A ciência era usada apenas para embasar as ideias preconceituosas e de eugenia propagados por Adolf Hitler. Obsessão por crime e punição. Corrupção e nepotismo desenfreado. Eleições fraudulentas. Ainda falando sobre o nazismo, alguns elementos eram mais característicos, como, por exemplo, o antissemitismo, o ódio aos judeus, a perseguição a esse grupo étnico que eram os judeus, além também da eugenia, a busca por uma raça perfeita, a ideia de que os brancos eram superiores. Bom,
o nazismo ainda nos fornece muito mais material, que eu vou trazer numa aula em específico. Mas hoje eu queria justamente tratar sobre isso. Falar um pouquinho sobre como surgiu o fascismo, e aí a gente já inclui o nazismo alemão, e também as suas principais características. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.